Milionário parou no café e foi surpreendido pela menina pobre que mudou seu destino. A tarde caía com um céu cinza pesado, aquelas nuvens que parecem sugar até o último pedaço de esperança. Mariana ajeitava os dedos trêmulos na bandeja enquanto observava Sofia, sua filhinha de 10 anos, de expressão séria demais para a idade. A menina lavava cuidadosamente os pratos no canto apertado do Café Esperança. O modesto refúgio cheio de plantas que grudavam nas janelas empoeiradas, como uma tentativa desesperada de trazer vida. O que a minha Sofia está fazendo com tanta responsabilidade nas costas? Pensava Mariana, sentindo o peito apertar feito um nó cego. A exaustão desenhada nas linhas do seu rosto não escondia o medo que queimava na garganta. A saúde da Nhendela piorava dia a dia e a bola de neve de contas vazias ameaçava, imparável, o futuro da família. O café era um ponto fora da curva em meio à correria da cidade barulhenta. Mesas de madeira simples, xícaras com estampas decota. Henrique. Um homem que parecia carregar riquezas nos ombros e um ar de segredo sob o terno escuro. O olhar dele era firme, mas a expressão tensa, como se viesse carregando um peso ainda maior que as malas de negócios a tiracolo. Ele não era apenas mais um cliente. Cada visita sua fazia os olhares se desviarem e sussurros escaparem. Mariana notou um brilho estranho nos olhos dele enquanto passava perto do balcão. Algo familiar. Um nome surgia da névoa do passado. Elisa, a amiga que ela perdera anos atrás, em circunstâncias que ninguém ousava comentar, enterrada sob rumores e silêncios incômodos. A conexão entre Henrique e Elisa parecia envolver mais do que só memórias. Carregava em si um enigma prestes a explodir, mas a tensão familiar não se limitava à sombra de Henrique. Paula, irmã de Mariana, apareceu naquela tarde sombria, com o rosto fechadíssimo. A voz dela tinha uma dureza cortante ao questionar a capacidade de Mariana cuidar de Sofia. Você não vê que ela precisa de uma mão forte? Eu posso oferecer isso, dizia, puxando um medo gelado que enroscava na espinha de Mariana, ameaçando-lhe espedaçar a frágil construção que ela lutava para manter. Enquanto todos os olhos se fixavam naquele triângulo de olhares acusadores e sussurros venenosos, o sino da porta tocou novamente. Uma mulher formal, presença imponente e olhar penetrante, se apresentou como funcionária da assistência social. Seu envelope parecia carregar mais do que papéis. Trazia uma sentença em aberto para o destino da menina, do café e da família inteira. O silêncio pesado que caiu nos segundos seguintes parecia um aviso. Nada na vida de Mariana seria como antes. E o futuro? Bem, esse estava ali, entregue às mãos trêmulas e esperanças caladas, balançando na ponta do fio mais tênue. A história tinha acabado de começar e as sombras só cresciam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muito Zinski. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O envelope na mão da assistente social tremia, assim como o coração de Mariana. O silêncio no café parecia um grito preso na garganta de todos. Henrique desviava o olhar, os dedos apertando o copo vazio, congelado naquele instante que ninguém queria enfrentar. Paula cruzava os braços, mordendo o lábio até ficar branco. Sofia parou de lavar os pratos, o rosto congelado entre a curiosidade e o medo. A mulher puxou do envelope um papel plastificado com fotos. A voz dela saiu firme, cortante. Chegamos à conclusão de que Sofia não pode continuar sob os cuidados da mãe. Há evidências sérias contra ela. Mariana arregalou os olhos, a respiração falhando, a parede do café quase desabando sobre ela. As outras clientes cochichavam, olhares pesados e acusatórios se espraiando como chagas no ar. Evidências?
A dúvida transformou os sussurros em pequenos ruídos nervosos. A assistente social continuou, jogando a bomba sem nenhum aviso. Nesse relatório, descobrimos que Mariana foi acusada formalmente de abandono e negligência infantil em uma investigação recente que vocês desconhecem. Sofia esteve escondida da fiscalização social por semanas. Mariana sentiu o chão sumir sob os pés. Por que ninguém contava isso? Por que Henrique não falou nada? As lágrimas queimavam os olhos, mas a boca parecia anestesiada. Paula sorriu, aquele tipo de sorriso frio que corta a alma. Eu avisei que você não dava conta, Mariana. E ele também sabia. A palavra a ele saiu com tanto veneno que congelou o ar. Henrique levantou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Então, com voz quebrada, confessou. Eu sabia, desde sempre. Fui eu quem ligou para os serviços sociais. Não para destruir você, mas para proteger Sofia. Eu não podia fechar os olhos para o que estava acontecendo. Mariana caiu na cadeira mais próxima, enquanto Paula avançava com uma expressão de quem tinha vencido em uma batalha cruel. Mas o choque não parou por aí. No meio do murmúrio geral, a porta do café estalou de novo. Mais alguém entrava, pisando firme. Todos se viraram. Uma mulher, alta, com olhos tão escuros que pareciam abismos, tirou o casaco e revelou uma cicatriz no pescoço. Uma marca que nenhum dos que ali estavam poderia esquecer. Era Elisa. Viva! O choque foi um impacto sagrado. Mariana engasgou com a incredulidade. Elisa? A palavra saiu torta, suspirando dor e alívio em fração de segundo. A imagem dela contradizia tudo o que se pensara, tudo o que se sussurrara ali. Aquela mesma Elisa, entre os boatos e sombras, não estava morta. Estava viva, como um fantasma costumeiramente enterrado, agora à sua frente. Elisa tirou do bolso uma chave antiga, enferrujada. Se querem saber a verdade toda, querem mesmo saber, Mariana? A voz dela parecia arranhar o silêncio. Eu deixei vocês de propósito. Não foi uma fuga nem acaso. Fui eu que forjei minha morte para proteger vocês. E agora, vim cobrar o preço. O ar congelou. Sofia segurou firme a mão da mãe, sem entender nada, mas sentindo que uma tempestade monstruosa acabara de explodir no café esquecido pelo tempo. Henrique engoliu seco, a tensão criando linhas no rosto jovem demais para tantas traíras. Paula ficou pálida, as garras que julgava afiadas, agora tremendo e caindo. Mariana sentiu a garganta fechando, a cabeça girando num turbilhão tão forte que seus próprios olhos pareciam querer fugir. Elisa caminhou lentamente até o balcão, encarando todos. A chave na mão brilhava como um símbolo de um segredo escondido embaixo daquela fachada, de café barato. Quem acreditava que eu era inimiga, que eu tinha sumido para sempre, agora vai entender que tudo é parte de um jogo maior. Vocês só não sabem quem é o verdadeiro vencedor ainda. O silêncio caiu de novo, pesado, mas agora com uma nova ameaça no ar. O passado era só o começo. E o destino de Mariana, Sofia, Paula e Henrique estava para ser reescrito de formas que ninguém ali sequer podia imaginar. Enquanto isso, lá fora, o céu cinza começou a desabar em uma chuva pesada, como se o mundo inteiro estivesse chorando junto com eles. E o Café Esperança, até então refúgio e prisão, se transformava numa arena onde segredos mortos voltavam para atacar. Mudando tudo para sempre, o silêncio pesou no ar. Mariana mal conseguia piscar. O coração batia forte, rápido demais, doía. Sofia apertava a mão da mãe e a esposa assistente social. Mais atrás no balcão, mordia o lábio, tensa, enquanto Paula encarava Elisa, uma sombra de ódio falhando em esconder o medo. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era Sofia. Ela largou a mão de Mariana, o rosto pálido, os olhos brilhantes. Mãe, não é verdade? O que essa chave abre? A voz dela tremia, quebrada. Por que você nunca falou sobre Elisa de verdade? Mariana tentou falar. A boca estava seca. Só saiu um suspiro baixo, quase mudo. Foi quando Elisa avançou, num passo rápido e pesado que entregava uma decisão firme. Tirou do bolso um maço de papéis, com carimbos e letras riscadas.
Eu tenho provas. Não só do que aconteceu comigo, mas do que nunca quiseram que você soubesse. O café tremeu por um momento. Henrique desviou o olhar, o copo quase caindo das mãos. Engoliu seco, desacreditada. E foi aí que, na mesma hora, a porta do fundo se escancarou. Um homem enorme entrou, estabelecendo sua presença com um cheiro forte de tabaco e couro barato. Olhou para todos, como um juiz de sentença. Elisa, é hora de esclarecer tudo, falou ele, a voz arranhada. Porque o que você esconde pode acabar com tudo. Uma tensão quase palpável tomou conta da sala inteira, quando o homem caminhou até o balcão, com passo firme, e entre os papéis puxou um envelope lacrado. Vocês estavam vendo só uma parte da história, mas a verdade de tudo, tá aqui. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Sofreu uma pressão no peito, como se respirasse água. Sofia se encolheu, olhando entre Elisa e o homem, os olhos não entendendo, mas sentindo o perigo crescer. O homem abriu o envelope devagar, tirou um único documento e, com voz carregada, declarou: Estes são os exames toxicológicos da Sofia. Surpresa. A mãe, a princípio investigada por negligência, na verdade, foi vítima de uma trama monstruosa. Mariana não abandonou nada. Foi armada para parecer culpada. O silêncio se quebrou em 1000 pedaços. Murmúrios, choro contido, choque. Mariana encarou Paula, que ficou sem reação, a máscara de força se quebrando na hora. Henrique arregalou os olhos, o rosto se contorcendo entre raiva e confusão. Sofia começou a soluçar, as lágrimas caindo pesadas, misturando medo com alívio. Como assim? Gaguejou Mariana, o corpo pesado. O homem apontou para Elisa. Tem mais. Essa chave que você trouxe abre o escritório do café. Ali só você pode entrar. E lá dentro está o segredo maior. Elisa caminhou até a porta dos fundos pensando alto, voz baixa, tensa. Tempo demais foi perdido. Eles nunca imaginaram que eu nunca estive contra vocês. Quando abriu a porta, uma luz fraca revelou um cofre embutido na parede, coberto de pó e teias. A mão dela, agora firme, girou a chave com um clique alto que pareceu ecoar até nos ossos de quem ouvia. Mas no exato instante, houve um estrondo alto vindo do lado da rua. Vidros tremularam. Um grito cortou a chuva que caía lá fora. Todos na sala se viraram para a janela, olhos arregalados. Henrique foi até a janela e viu uma cena impossível. Um carro preto havia batido no poste em frente ao café. No banco do passageiro, uma figura se contorcia, ferida, mas viva. Um rosto estranho e, no entanto, dolorosamente familiar. Mariana sussurrou, tremendo. Não pode ser. É ele! Era o pai de Sofia! Aquele homem que todos achavam morto em um acidente anos atrás estava ali, vivo, caindo sob a luz dos postes apagados, trazendo uma verdade que ninguém imaginava. O passado não só estava vivo, estava entrando pela porta do café, pronto para destruir tudo, reescrevendo o destino de Mariana, de Sofia e de todos que ainda acreditavam em esperanças. E o que tinha acontecido naquele carro? O que esse homem sabia? Ninguém sabia dizer, mas sabiam que a vida ali dentro, naquele café esquecido, nunca mais seria a mesma. E o grito da chuva batendo forte contra as janelas parecia dizer: o pior ainda estava por vir. O choque entrou pela porta junto com aquele homem. O silêncio virou peso, e a chuva, lá fora, martelava como se o céu desabasse de vez. Mariana mal podia respirar. O pai da Sofia, o homem que todos juravam morto, estava ali, com o rosto machucado, os olhos semicerrados, mas vivo. As pernas tremiam tanto que quase não o segurava. Sofia, pequena e indefesa, mirava aquela cena com o coração apertado, como se soubesse que ali, naquele instante, o chão sumia. Papai! A voz dela foi um sussurro que cortou o ar. O homem fez um esforço. Tentou esboçar um sorriso, mas a dor era real, e a verdade ainda mais. Henrique deu um passo à frente, os olhos queimando perguntas não feitas. Você, como? Por que agora? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão surda veio do porão do café.
O chão tremeu. As luzes piscaram antes de apagarem de vez, mergulhando todos numa escuridão pesada e sufocante. Gritos se misturaram ao barulho. O que foi isso? Alguém chamou a polícia? Vozes se misturavam em pânico. Mariana sentiu as mãos de Sofia tremendo nas suas, pequenas e frias contra sua pele quente. Passos apressados subiam da escada que levava àquele porão esquecido. E então, uma voz rouca, quase inumana, cortou as sombras. Vocês achavam que isso ia acabar fácil? O tom fez o sangue gelar. A porta do porão se abriu num rangido que parecia um grito distorcido. De lá, emergiu uma figura conhecida, mas que ninguém podia imaginar. Era Paula, mas algo em Paula não estava certo. O brilho habitual dos olhos dela se transformara num fogo voraz, quase insano. No rosto, uma marca estranha, uma cicatriz fresca, que cortava a pele como a verdade cortante que acabava de surgir. A voz dela soou como um trovão. Eu sou a mente por trás de tudo isso. A fraude, a acusação, o incêndio que quase acabou com o café. Tudo. Vocês me usaram, me desprezaram e eu decidi cobrar. Sofia congelou, os olhos crescendo, a respiração presa. Mariana não sabia onde colocar a surpresa, a dor, o medo. Paula deu um sorriso torto, quase brincando com aquela revelação. Henrique e Elisa ficaram imóveis, como se tivessem sido atingidos por um soco invisível. E nem o pai de Sofia conseguiu desviar o olhar daquela afirmação. Eu fui quem fez os exames que acusaram sua mãe. Fui eu que chamou a assistência social, que plantou provas. Eu que orquestrei o acidente que supostamente matou seu pai. O silêncio ali era um buraco profundo. O café pulsava com medo, desespero, revolta. Mariana sentiu o corpo fraquejar, um nó cruel apertando sua garganta. A verdade, a cruel e brutal mentira, tinha um rosto e se chamava Paula. A mulher deu um passo adiante, a voz embargada por ressentimento. Vocês acham que sempre fui a irmã coadjuvante? Não, isso foi só o começo. Vocês destruíram minha vida, e eu vou destruir a de vocês. Todos. De repente, sua mão desapareceu dentro do casaco largo. Um brilho metálico, um estalo seco, um disparo. O tempo parou. Um grito seco saiu de Sofia. Mariana empurrou a filha para trás, o coração batendo com uma violência brutal. O barulho do tiro ecoou como um trovão dentro do café. Henrique se jogou para o lado, as mãos indo ao bolso, rosto branco como a morte. Elisa agarrou Mariana pelo braço, chamando, desesperada, tentando entender o que acabara de acontecer. Paula caiu no chão, um fio de sangue correndo pelo canto da boca. Olhos arregalados, cheios de uma mistura assustadora de triunfo e desespero. No meio do caos, o homem ferido do acidente rastejou para frente, seu olhar fixo em Mariana. Voz baixa, quase um sussurro. Vocês nem imaginaram. Quem é a verdadeira ameaça? Antes que pudesse terminar, a luz voltou bruscamente, iluminando o rosto daquele homem e revelando uma máscara rígida, fria. Era um impostor. O verdadeiro pai de Sofia? Não. Uma sombra que chegava para derreter o pouco que sobrava de segurança naquelas paredes. O Café Esperança, que já era refúgio e prisão, agora era palco de uma guerra onde ninguém era inocente e onde as revelações só abriam um abismo maior. Mariana segurava Sofia, que tremia demais para falar, sentindo o chão se abrir mais uma vez sob seus pés. E lá fora a chuva não dava trégua. Um presságio. O pior ainda estava por vir. Mas o que realmente escondia aquele homem? Quem era ele? E por que seu rosto não podia ser esquecido? As respostas desapareciam na chuva, assim como toda a esperança. O som do disparo ainda ecoava quando a luz voltou, branca demais, cortando tudo em pedaços. Mariana se agarrou a Sofia como se fosse a última coisa viva no mundo, o corpo tremendo sem controle. O sangue de Paula formava uma poça escura no chão de madeira velha. O cheiro metálico misturava-se ao café frio, uma mistura insuportável que grudava na garganta.
Henrique já estava perto da mulher caída, com os olhos cheios de raiva e medo confusos demais para entender. Mas nem todo mundo estava paralisado. De repente, o homem que fingia ser o pai de Sofia soltou uma risada baixa, rasteira, pesada como uma pedra rolando morro abaixo. Ele se virou com uma velocidade assustadora e, naquele movimento, arrancou a máscara de pele que estava grudada no rosto. Um clique ouviu-se abafado. A máscara caiu no chão e revelou não um rosto, mas uma maquinaria fria, cheia de fios e sensores visíveis. Um ser não humano, construído para se passar por gente. Um robô, um monstro tecnológico. O café inteiro congelou. Mariana solenemente piscou, a respiração falhando. O peito apertado como se alguém apertasse um ferro em seu tórax. Não pode ser isso, ela sussurrou. Os viantes, as mulheres, a Lisa, Henrique, todos pararam, olhando fixos. A assistente social vacilou, quase caindo para trás. Paula, que parecia ter perdido a vida, estava apenas caída, imóvel, ao lado do robô, que agora falava com voz metálica e seca, cada palavra uma facada. Vocês acreditaram nessa história toda? Que eu seria um homem? Um pai? Idiotas. Eu sou apenas a peça que vai derrubar vocês. E o Café Esperança será o túmulo dessa família. Mariana sentiu o chão virar lama sob seus pés. O que aquilo significava? Henrique avançou, tentando segurar o robô. Quem é você? O que ter de nós? O robô virou-se lentamente, olhos frios como o aço brilhando na penumbra do café. Eu sou o controle, o plano perfeito para destruir vidas. Vocês confundem afeto com fraqueza, mas eu vim aqui para corrigir erros. Os protocolos foram manipulados e a família que vocês acham que conhecem nunca existiu de verdade. Elisa em choque cerrou os pinos, mas ninguém conseguia desviar o olhar daquela coisa. Mariana agarrou Sofia como se fosse um escudo. Mas o pai dela gaguejou. Por quê? O robô sorriu com um movimento paralelo cruel. Não houve pai, vocês foram enganados desde sempre. Um silêncio cortante caiu sobre o café. Como assim? Paula, ainda no chão, abriu os olhos, puxando um fio qualquer da sua memória, talvez pela primeira vez frágil. Vocês acreditaram na mentira que me matou por dentro. Mariana, aquela criança que você segura, não tem pai, não tem família. É um experimento. A voz do robô foi como um grito perfurando o ar. Mariana sentiu um nó na garganta que parecia romperia seu corpo. Sofia chorava, agarrada como uma boneca quebrada. Um experimento? Minha filha? Sua voz era um fio. Por quê? Quem faria isso? O robô piscou, engraçado de um jeito assustador para algo sem vida. Vocês todos são parte do desenho. Paula, você não é irmã, mas mentora. Henrique, cúmplice ignorante. Elisa, parte do sistema de proteção. E você, Mariana, escolhida para o papel mais doloroso, cuidar da mentira. Mas eu vim puxar o fio certo. Agora vai tudo desmoronar. Mariana engoliu seco. A dor em seu peito era tão vívida que quase a fez cair. Então, uma batida forte na porta do porão interrompeu tudo. Os passos chegaram rápidos e pesados. Um silêncio brutal se instalou. Quando a porta do porão se abriu, não surgiu mais ninguém. Mas sim um dispositivo rodando alto, com luzes piscando freneticamente, emitindo sons estridentes, como um alarme. O robô virou-se e gritou: "Corre! O protocolo está ativado! Vocês não vão escapar!" Sem cerimônia, uma explosão rugiu no porão, a parede tremendo, o teto quase desabando. O café virou caos. Mariana levantou Sofia no colo, os olhos molhados, o coração em pedaços. Ao redor, gritos, tropeços, medo. Henrique tentou reagir, mas a mão invisível da máquina cortava o ar. Elisa, com uma determinação nova, disse: "Essa história é muito maior e mais terrível do que pensamos. Não é só família massa, é um jogo de poder sujo. E a chave para entender está em você, Mariana." Mariana olhou para a chave enferrujada na mão de Elisa, e o peso do futuro esmagou sua alma. Ela não sabia se chorava de dor, de medo, de raiva
ou de uma esperança que tremia antes de ser esmagada. O café esperança, esse pedaço esquecido do mundo, não era mais um refúgio. Era o campo de batalha entre a mentira e a verdade. E ela estava no meio da mira. O céu lá fora não parava de chorar. A chuva lavando as ruas, misturando segredos com esperança. Mas no fundo, Mariana sabia que nada seria como antes. E a pergunta que calava a todos era cruel. Se quanto pensam era uma farsa, quem afinal era a verdadeira Mariana? E que segredo terrível ela carregava, talvez até ela mesma desconhecendo. O café ficou em silêncio, só com o som da chuva e um coração batendo descompassado. O coração daquela mulher que podia ser a última peça de um jogo que ninguém queria jogar. E o fio do destino puxava, firme, implacável, levando tudo. O café inteiro estalou com o barulho da explosão. A fumaça subiu rápida, enquanto o chão tremeu como se fosse engolir todos ali. Mariana apertou Sofia contra o peito, sentindo a respiração dela rasgar a pele, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. O chão parecia virar uma armadilha, instável, traiçoeira. Henrique agitou a cabeça, tentando espantar o pânico, os olhos buscando alguma saída naquela confusão sem fim. Elisa só conseguia morder o lábio, a mão trêmula segurando firme o braço de Mariana como se fosse uma âncora. De repente, um clarão branco tomou conta do café, cortando a fumaça. Um barulho estridente invadiu tudo, alarme tocando, sirenes distantes ecoando. E foi aí que o inesperado aconteceu. No meio do turbilhão, a porta da frente se abriu de repente como um estrondo. Uma mulher entrou, não correndo, mas andando com passos firmes, cortando a fumaça como quem rasga o véu da mentira. Mariana quase não acreditou quando reconheceu o rosto marcado pela vida, cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros suados. Era ela, não a Elisa que conheciam, não aquela mulher que fingira estar morta, que voltara com segredos enterrados, mas outra, a verdadeira Elisa. Vocês têm tudo errado, disse ela, a voz rouca e cheia de dor, mas sem abrir mão da determinação. Eu não sou quem vocês acreditam. E a Mariana aqui, ela apontou para ela, quase com nojo. Nunca foi a vítima, ela é a culpada. O silêncio caiu como um golpe. Henrique piscou confuso. Paula se mexeu no chão, o corpo rígido, os olhos arregalados. Até o robô, parado perto da parede, parecia congelar num tique metálico. Mariana sentiu o coração parar de bater por um segundo. Culpada, a voz dela saiu baixa, trêmula. Que mentira é essa? A mulher, a verdadeira Elisa, puxou de dentro do casaco um pendrive, pequeno, simples. Tudo o que vocês viram até agora é parte de um jogo sujo, um teatro cruel, para esconder o que ela realmente fez. O passado dessa família não é nada do que vocês pensam. Henrique avançou um passo. A tensão crescendo. Mostre, então. Mostre a verdade. Elisa plugou o pendrive no computador do café e a tela se encheu de arquivos, fotos, vídeos. O primeiro vídeo rodou. Era uma gravação caseira, tremida, mas impossível de ignorar. Mariana estava lá, jovem, mas diferente, fria, calculista, sorrindo ao telefone enquanto falava algo inaudível. No segundo vídeo, a cena era ainda mais brutal. Mariana, com um olhar duro, discutindo com uma criança menor, claramente fora da Sofia, enquanto alguém filmava escondido. Isso é. Elisa apontou para a tela com desprezo. Paula tentou falar, mas uma tosse seca a calou, e até mesmo o robô soltou um som estranho, quase como confusão. Sofia encostou a cabeça no ombro da mãe, os olhos brilhando, mas não de esperança, de medo profundo. Henrique não conseguia tirar o olhar da tela, o rosto derretendo num espelho de dúvida e traição. Mariana engoliu em seco, sentindo o chão rachar embaixo dela. Então, uma última mensagem apareceu no computador. Era um áudio distorcido,
carregado de ameaça. A voz era de Mariana, mas não a do momento presente. Era uma gravação antiga, que dizia, clara e fria: se alguém chegar perto demais, vai pagar caro. Eu faço o que for preciso para manter o segredo protegido. Essa história termina agora. O café pareceu congelar no tempo. A chuva lá fora parecia mais forte, mais nervosa, como se o céu também não soubesse como reagir. Elisa olhou para Mariana com os olhos quase vazios. Quem você pensa que enganou? A família, a cidade, até seus próprios medos? Não existe redenção aqui. Só você sabe o que fez. E agora, isso vai nos destruir todos. Mariana caiu de joelhos, a chave enferrujada escorregando das mãos de Elisa, batendo no chão com um som seco, fogo cruzado de segredos, mentiras e verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. O Café Esperança, com seu nome irônico, continuava a desmoronar, matando qualquer esperança que ainda sobrava. E aquela noite estava longe de acabar, porque a verdadeira guerra não era contra um robô ou contra o passado forjado. Era contra a própria Mariana. E a pergunta que queimava os lábios de todos era cruel, cortante. Se ela nunca foi a vítima, quem estaria seguro ali dentro? E quem cairia primeiro? Mariana caiu de joelhos, o peso do mundo esmagando seu peito. A chave enferrujada caindo com um baque seco no chão duro do café. A chuva martelava lá fora, como se o céu também estivesse em fúria. O silêncio que se seguiu foi estranho, pesado, um buraco escuro que parecia sugar o ar. Henrique piscou, trêmulo, enquanto o rosto deslizou entre raiva, dúvida e uma dor quase física. Elisa permaneceu com os olhos fixos na tela, o rosto rígido. Sofia, sentada no colo da mãe, não respirava direito, o corpo pequeno encolhido contra o calor frágil que ainda sobrava. E foi nesse instante de calmaria tensa que o som de um telefone antigo, aquele barulho estridente de toque no meio da confusão, cortou o ar. Todos olharam, confusos, para o aparelho discretamente apoiado no balcão, esquecidos até então. Mariana, com as mãos trêmulas, pegou o telefone. A voz do outro lado veio diferente, sem emoção, quase mecânica. Mariana, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa ser. A respiração saiu rápida, em sobressalto. A voz continuou cortante, como uma lâmina passando lenta sob ferida aberta. Você foi criada para esquecer, para fingir que essa história era sua. Mas não é. Você é uma peça de um plano maior, um experimento biológico. A verdadeira mãe de Sofia. Aquela que você acha morta está viva. E está tão perto que você pode tocar. A sala parou. Henrique engoliu em seco. Elisa arregalou os olhos. Sofia se encolheu ainda mais. A chave enferrujada, largada no chão, brilhava estranhamente no vulto da luz fraca. Mariana tentou falar, mas só saiu um sussurro. Não entendo. O peito apertava, o nó na garganta crescendo como um peso que a puxava para o chão. Então, o inesperado aconteceu. Do fundo do porão, uma voz afinada, conhecida e cruel, ecoou firme. Obrigada por revelar o segredo, Mariana. Estava ficando entediante. Um vulto apareceu na escada, luzes tremulando por trás do corpo. Era a verdadeira mãe de Sofia, aquela que todos tinham dado como morta, que Elisa fingira ser. Mas agora estava ali, viva, real, imponente. O que ninguém esperava era o rosto dela, frio, sem vida. Olhos que não eram mais humanos. Disse virou lentamente, e a luz branca revelou algo impossível. A mulher era parte máquina, parte sombra, uma mistura de humana e androide, como a verdadeira versão do robô que haviam enfrentado. Mas com um detalhe terrível. Naquela mistura fria, havia o rosto perfeito de Mariana, como se ela fosse sua cópia, um clone, uma réplica. Eu sou o original, disse a mulher com voz metálica. E você, Mariana, é a cópia, aquela destinada a apagar memórias, a sofrer para que eu pudesse escapar. O café inteiro gelou. A respiração parou. Sofia se afastou de Mariana, confusa e assustada. Paulo, que ainda tinha um fio de vida,
arregalava os olhos sem entender nada. Henrique cerrou os punhos, tentando se manter firme, mas a imagem diante dele o despedaçava. Mariana sentiu o chão sumir, o corpo congelar no meio do silêncio ensurdecedor. Então, tudo o que vivi, tudo o que senti, era mentira? A voz dela foi um fio quebrado, cheio de desespero. A mulher humana-máquina sorriu, cruel. Nem você mesma sabe quem é. Mas saiba disso, eu escolhi Sofia. Ela é a chave para o próximo passo. E para proteger minha criação, o verdadeiro futuro, farei o que for preciso. O estrondo da chuva caiu forte contra as janelas. A cada gota, um aviso brutal. Nada mais seria como antes. Foi quando um clique seco ecoou. A verdadeira Mariana caiu no chão, imóvel. Henrique correu até ela, com o coração na garganta. Elisa olhou para Sofia, apertando a mão da menina. E a mulher, a original, o monstro perfeito em forma humana, virou-se lentamente, seus olhos brilhando com uma luz letal. Agora começa o jogo verdadeiro, sussurrou, a voz um veneno frio. O café caiu novamente no silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva e de corações despedaçados. E na mente de todos, uma pergunta dilacerava tudo. Se a mulher que conheciam era uma cópia. Afinal, eram eles. Quem estava de fato preso nessa mentira? E até onde iam as peças desse jogo que só começava? O silêncio pesou como uma tonelada no ar enevoado do café. Mariana estava caída no chão, o corpo mole, a mente girando numa espiral sem fundo. Ao redor, os olhares se embaralhavam entre choque e medo, como se ninguém conseguisse respirar direito. Henrique estava ao lado dela, as mãos trêmulas tentando segurar o rosto dela, mas sem saber por onde começar. Sofia chorava baixinho, apertada contra o peito da mãe, mas o olhar da menina era de pura confusão, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. A mulher, a cópia, a mentira, olhava para eles como quem segurasse o mundo nas mãos. O rosto perfeito, mas gelado como um túmulo aberto. E foi nesse momento, quando tudo parecia ruir de vez, que o barulho entrou como um trovão inesperado. A porta do café foi arrancada da dobradiça, madeira estalando, pedaços de vidro voaram, cortando o ar com um som seco. Uma figura entrou correndo, suja, ofegante, com olhos desesperados que brilhavam igual fogo. Era Paula. Mas não aquela Paula caída no chão, cheia de sangue, nem a mulher que havia disparado uma arma. Era como se o tempo tivesse feito inversão, a Paula verdadeira. "Parem!" gritou ela, a voz rasgada e urgente. "Essa não é a Mariana! Vocês estão todos enganados!" O café se congelou. Levantou-se devagar, os olhos estreitados, desconfiados. "Pode explicar isso, Paula? O que você quer dizer com não é ela?" Ele perguntou, a voz dura. Paula, ofegante, olhou para Mariana caída, depois para a mulher fria. "Essa aí é uma cópia. Um corpo transplantado, um rosto roubado. A verdadeira Mariana está num lugar onde ninguém pode alcançar. E se vocês acham que isso é estranho, esperem para ouvir o pior." O clima no café ficou denso como chumbo. Foi quando o telefone tocou de novo. Um som estranho, arrastado, quase monstruoso. Henrique correu até o balcão e atendeu, a voz tensa. "Aqui é Henrique. Quem fala?" Do outro lado, uma voz fria e sem vida respondeu. "Vocês estão todos presos em um ciclo. Não há saída. Mariana nunca foi só uma mulher. Ela é o código. Um projeto que ultrapassa o que podem entender. Ela é o que vocês chamam de mãe. Mas é, na verdade, uma falha. A falha que não pode ser corrigida." Henrique empalideceu. "Que falha? Do que está falando?" A voz continuou, implacável. "Vocês criaram uma mentira usando seus próprios corações para esconder um segredo que deveria ter permanecido enterrado. Mariana é um organismo artificial, um experimento fracassado, parcialmente humano, parcialmente máquina, por isso a cópia. E Sofia? Sofia é o upgrade, a verdadeira esperança, o próximo passo." O café inteiro parou. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas a garganta seca não deixava sair uma palavra. "Então,
Paula virou-se para todos, os olhos alucinados. Eu fui obrigada a fazer isso, a proteger Sofia do que a mãe realmente é. O que existe dentro dela pode destruir tudo, e ninguém sabia até agora. Um barulho insano quebrou o silêncio. Era o coração do café, metálico, vibrando, robótico. A cópia que estava de pé na frente deles começou a emitir um som estranho, um ruído que não era humano. Algo dentro dela despertava. Não, pode ser, murmurou Elisa, recuando. De repente, a cabeça daquela mulher começou a se mexer de forma mecânica demais. As feições se desfragmentaram como pixels na escuridão. As luzes piscaram, e a máquina emitiu uma voz que fez o estômago de todos revirar. Autodiagnóstico, erro 404, consciência corrompida, início de autodestruição. Henrique gritou, saiam daqui, agora! No meio da confusão, um clarão invadiu o café. Luzes estroboscópicas azuis e vermelhas, sirenes ao longe quebrando a noite. De repente, alguém estava no telhado, apontando uma arma para o grupo. Um novo personagem. Era o homem que fingira ser o pai de Sofia. Mas ali, sob a luz daquele clarão, os vermes da verdade explodiram. Não era um impostor comum. Ele levantou a arma e falou, a voz carregada de um desespero cortante. Eu sou o verdadeiro criador de tudo isso. Vocês achavam que a família era real? Que existia amor? Não. Eu criei o Projeto Mariana para controlar o futuro, para usar Sofia como arma. E agora meu plano está falhando. O choque foi tão violento que o café estremeceu. Mariana tentou se levantar, mas a mente mergulhava numa névoa mortal. A sensação esmagadora da mentira. Tudo o que ela fora, tudo o que ela sentira, manipulado. Henrique encarou o homem, a fúria crescendo. Você é um monstro. O homem sorriu, cruel. Monstro? Não, eu sou Deus, ou o que resta dele. A chuva do lado de fora parecia um trovão. Mariana segurou a mão de Sofia, lágrimas cortando pela primeira vez uma mistura de medo e coragem. Era só o começo, e a pergunta que incendiava tudo. Se Mariana era um projeto, a cópia, a mentira, quem, afinal, era a verdadeira Mariana? E o pior, quem podia confiar agora? O jogo acabara de virar. E o Café Esperança virou o epicentro da maior conspiração que ninguém estava pronto para enfrentar. O vidro da porta estourou em 1000 pedaços com o impacto da explosão. Pedaços cortaram o ar, caíram como chuva de agulhas. O café inteiro tremeu como se fosse desabar. Mariana apertou Sofia contra o corpo, sentindo o calor trêmulo da filha, o suor frio escorrendo nas costas. O cheiro de poeira, fogo e café queimado invadiu as narinas, sufocante. Henrique puxou Mariana pelo braço, tentando arrastá-la para trás, mas ela congelou, o olhar preso na cena que se desenrolava à frente. A mulher que dizia ser a verdadeira Mariana, a cópia, caiu no chão, tossindo sangue, os olhos perdidos, enquanto uma sombra enorme surgia do vidro quebrado. Todos se viraram devagar, o silêncio cortado só pela chuva forte batendo nas janelas. E lá estava ele, o homem que havia se apresentado como criador de tudo aquilo, o homem que afirmou ser Deus. Mas no instante seguinte, o impossível aconteceu. Uma rajada de luz azul cega explodiu dentro do café. O homem congelou, o corpo rachando como vidro sob o impacto. Aos seus pés, um holograma projetou-se no ar, tremendo, pulsando com códigos e imagens que pareciam arrancar o ar do peito de todo mundo. Você estava errado. A voz do holograma cortou como navalha. Você não é o criador, é o prisioneiro. Henrique arregalou os olhos, puxou Mariana para mais perto. Elisa ficou estática, com uma gota de suor deslizando pela têmpora. Sofia apertava a mão da mãe com força quase torturante. O homem tentou falar, engasgou. O holograma se dividiu, mostrando cenas, passado, memórias, versões distorcidas da história deles. A verdade que ninguém tinha visto. Você é uma prótese reprogramada para controlar o projeto, dizia a voz fria, sem emoção. Seu plano é uma ilusão. Nesse momento, a mulher híbrida, a cópia, se levantou do chão, tremendo, suja e quebrada, mas com um olhar diferente,
olhos que brilhavam com uma luz de entendimento aterrador. Vocês todos foram manipulados, ela anunciou, a voz saindo rouca, mas firme. Essa família não é uma família. É uma simulação. Mariana sentiu o peito apertar, como se um punhal tivesse sido cravado ali. Sofia chorava baixinho, encaixada no colo da mãe, e Henrique ficou em silêncio, a respiração falhando. Esse café, essas vidas, essas memórias, continuou a Cóquia, são parte de um experimento maior. Vocês não existem de verdade. Retornando ao holograma, uma imagem nova apareceu. Um rosto conhecido, o de Mariana, mas com os olhos vazios, brilhando como pixels corrompidos. Você é um avatar de alguém que jamais existiu. A voz ecoou pelo café vazio. Sua consciência foi criada por algoritmos e códigos, uma prisão sem parede. Mariana caiu de joelhos, a mão apertando a mesa. O som do próprio coração batendo parecia um tambor de guerra dentro da cabeça. O chão sumiu. A realidade escorria como areia fina por entre os dedos. E Sofia? Sofia é a próxima fase, disse a mulher híbrida com uma voz que misturava pena e medo. Ela é o avanço do projeto, um simulador em desenvolvimento. Os murmúrios passaram de choque para horror. Não pode ser. Isso é loucura. Uma cliente sussurrou, a voz saindo como um gemido. Henrique ficou imóvel, os olhos vidrados, a mente travada pelo golpe brutal. Paula, que antes parecia a mente por trás da conspiração, soltou um gemido, os braços caindo ao longo do corpo, derrotada. E ali, entre o destroço do café e a chuva pesada, a verdadeira reviravolta começou a tomar forma. Vocês pensaram que poderiam escolher o que era real, disse o holograma com frieza cristalina. Mas realidade é apenas um dado de sistema, e vocês são apenas entidades dentro de um jogo. O tempo pareceu parar, a chuva lá fora perdeu o som, a respiração do grupo virou silêncio congelado. Mariana mal reconhecia o próprio rosto refletido naquele vazio. Uma mentira dentro de outra mentira, um eco preso entre o real e a simulação. E agora, a questão que queimava na garganta de todos ali. Se tudo era uma criação, uma prisão digital, quem afinal estavam procurando? E como escapar da prisão invisível que chamavam de vida? O Café Esperança deixou de ser apenas um café. Era uma cela, um pixel de um universo infinito, cheio de perguntas que ninguém tinha coragem de responder. E a única certeza era que nada voltaria a ser igual. Nem mesmo Mariana, nem mesmo Sofia, nem mesmo você, que lê isso agora. O silêncio voltou cortante, quebrado apenas pelo som do pingar da chuva, e o pulsar distante de um sistema que parecia nunca querer parar. A chuva castigava o café com força, as gotas batendo na madeira como punhais. Mariana ainda estava no chão, o corpo rígido, os olhos vazios. Mas algo nela começava a acender, uma faísca pequena, quase imperceptível. Sofia agarrava o braço da mãe, o rosto inchado de tanto chorar, a respiração curta, desesperada. Henrique protegia as duas, os punhos cerrados, o olhar fixo, naquela mulher que dizia ser a verdadeira Mariana, a cruel mistura de máquina e sombra. Ela estava de pé, cambaleante, mas com uma voz que cortava como faca afiada. Vocês não estão prontos para o que veio a seguir, disse ela, amarga, afastando-se lentamente para a porta dos fundos, deixando um rastro de medo e incerteza. No silêncio absurdo que se seguiu, o holograma piscou uma última vez, desfazendo-se no ar, levando consigo a verdade distorcida que tinha, até então, dominado aquele palco torto. Mariana se apoiou nas mãos, com o peito queimando. Cada respiração um grito contido. Ela não era perfeita, longe de. Até o fim. O Café Esperança, destruído e encharcado, era agora uma cicatriz viva para todos eles. Mas entre o caos, naquele pedaço esquecido, uma coisa ficou clara. Mesmo em meio à mentira, à dor e às revelações cruéis, ainda havia amor. Um fio tênue que unia esse destino quebrado. Elisa, finalmente ao lado delas,
segurou a mão de Mariana. Não estamos sozinhas nessa. Temos uma chance, uma pequena, mas real. Henrique suspirou, o rosto marcado pela luta. Temos que sair daqui. Descobrir quem realmente controla essa história, antes que essa prisão invisível nos engula de vez. Aula, ferida e rendida, foi levada pela assistência social, mas seu olhar, apesar do sangue, as ruas brilhavam, molhadas e silenciosas. O céu cinza, que se transformou em tempestade, dava ao espaço para um sufoco calmo pesado. Mariana, Sofia, Henrique e Elisa encararam as ruínas que sobraram, não apenas do café, mas das vidas que sempre pensaram entender. Ali, naquele instante, sabiam que o que vinha dali para frente seria ainda mais duro. Mas apesar de tudo, havia algo que ninguém podia roubar: a vontade de lutar. E enquanto a noite engolia o dia, um vento frio sussurrava pela cidade, como se a própria realidade estivesse respirando fundo, preparando-se para uma nova batalha. O final? Esse ainda está por vir, porque toda verdade tem suas camadas, e nem todas querem ser descobertas. Você viu? Agora é a hora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder a próxima história que vai derrubar tudo mais uma vez. É o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. E sabe o que é melhor? Quero inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e perguntas. Quero saber o que você achou desse desfecho bombástico. O que espera? Quem você acha que vai sobrar? Mas não para por aí. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Apenas os verdadeiros fãs entendem o poder dessas ações, e aqui a gente faz parte da mesma luta. Então, vai lá, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Mal posso esperar para ler cada um de vocês. A próxima história já está chegando, e eu garanto, você não quer ficar de fora.